Sansão era o homem escolhido por Deus que derrotou exércitos inteiros sozinho, mas no final caiu nas mãos de uma simples mulher linda e sedutora. Enquanto dormia em seu colo, ela cortou suas tranças que eram o segredo de sua força e entregou Sansão aos inimigos mortais. Mas o que realmente levou Dalila a traí-lo? Foi ganância, medo ou algo ainda mais sombrio? Esta é a história do maior herói de Israel que em um momento de fraqueza perdeu tudo. E tudo começou em uma época de trevas para Israel, quando o peso da opressão filisteia parecia insuportável. Os filisteus eram um inimigo implacável. Suas tropas invadiam aldeias, saqueavam colheitas e espalhavam terror. No meio desse caos, surgiu um homem que parecia invencível: Sansão. Ele era mais do que um guerreiro, mais do que um homem comum. Sansão era uma lenda viva, temido pelos filisteus e reverenciado pelos israelitas. Desde antes de nascer, Sansão já era parte de um plano muito maior. Sua história começou em um momento de profunda tristeza para sua família. Manoá, seu pai, e sua esposa, uma mulher cujo nome não é mencionado, viviam com o peso da esterilidade. Eles não tinham filhos, e naquela época isso era visto quase como uma maldição. As orações fervorosas de Manoá, pedindo um herdeiro, pareciam não ter resposta. Até que em um dia comum, o extraordinário aconteceu. A mulher estava no campo, talvez cuidando de suas tarefas diárias, quando um homem de aparência incomum apareceu diante dela. Seus olhos tinham um brilho estranho, e sua voz carregava uma autoridade que fazia a terra parecer mais firme sob seus pés. "Você é estéril e nunca teve filhos", disse ele. "Mas ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre até o dia de sua morte, porque este menino será o libertador de Israel das mãos dos filisteus." Aquela mensagem não era apenas uma boa notícia, era um chamado. E assim Sansão nasceu, carregando em si o peso de uma promessa. Desde pequeno, ele sabia que era diferente. Outras crianças podiam correr livres, mas ele tinha regras. Outras podiam cortar os cabelos, mas os dele cresciam como um lembrete constante de que sua vida não era sua. Ele não era apenas um menino, era um escolhido, mas com essa escolha vinha um fardo. A responsabilidade de carregar nos ombros não apenas sua própria vida, mas o destino de todo o povo de Israel. Deus o havia consagrado como um libertador, um homem destinado a enfrentar os filisteus, os opressores brutais que haviam tomado Israel. O voto de Nazireu não era apenas uma regra, mas um símbolo de sua conexão direta com Deus. Seu cabelo, que nunca deveria ser cortado, era um sinal visível de sua aliança. Cada fio que crescia era um lembrete de que sua vida não era sua, mas de Deus. E enquanto permanecesse fiel, Sansão seria invencível. Mas romper essa aliança significaria mais do que perder a força. Significaria perder a conexão com o propósito para o qual ele havia sido chamado. Crescendo, Sansão rapidamente se destacou. Ele era imenso, com braços que pareciam troncos de árvores e olhos penetrantes. Mas o que o tornava especial não era apenas seu físico, era a força que vinha de Deus, uma força que ele usava para proteger e enfrentar os filisteus. Houve um dia em que Sansão, sozinho, encarou o impossível. 1000 filisteus armados até os dentes o cercavam em campo aberto. O chão tremia sob o peso de suas botas, e o brilho das lâminas refletia o sol escaldante. Eles riam, confiantes de que sua superioridade numérica seria suficiente para esmagar o homem que ousara desafiá-los tantas vezes. Mas Sansão não recuou. Seus olhos, ardendo com uma determinação feroz, varreram o campo ao seu redor. Não havia armas. Apenas o que parecia ser uma mandíbula de jumento largada no chão seco. Ele a pegou, sentindo o peso da peça rústica em suas mãos. E então, sem medo, avançou contra o exército inteiro. O primeiro golpe foi devastador, esmagando o capacete de um soldado e derrubando-o no chão como um saco vazio. Antes que os outros pudessem reagir, Sansão já havia girado a mandíbula, derrubando mais 2. O caos tomou conta do campo. Os gritos dos feridos ecoaram enquanto os filisteus percebiam que não estavam diante de um homem comum. A mandíbula estalava contra os escudos e rachava ossos com a força de um trovão.
Sansão não parava. Seus movimentos eram rápidos, brutais, como uma tempestade que ninguém podia deter. Cada golpe era preciso, como se o próprio Deus guiasse sua mão. Os filisteus que haviam vindo com arrogância começaram a recuar em pânico, mas não havia para onde fugir. O campo que antes era um palco de guerra tornou-se um cemitério. Quando tudo acabou, Sansão estava de pé, ofegante, com o sangue de seus inimigos manchando o chão ao seu redor. 1000 homens jaziam ao chão, e a mandíbula, agora quebrada, ainda pendia de sua mão. A notícia dessa vitória correu como fogo pelos territórios. Os israelitas o saudaram como um salvador, um símbolo da força divina que ainda habitava entre eles. Mas para os filisteus, Sansão não era apenas um homem, ele era uma maldição. Eles planejaram um ataque para acabar com sua vida de uma vez por todas. Na calada da noite, uma vila israelita foi cercada por soldados filisteus. Eles sabiam que Sansão estava lá, descansando em uma das casas. Com tochas nas mãos e espadas prontas para o ataque, os soldados se moveram em silêncio. Desta vez ele não vai escapar, sussurrou o líder do esquadrão. O líder ergueu a mão, dando o sinal para avançar. Os soldados se aproximaram, prontos para invadir a casa. A porta rangeu quando um deles a empurrou. E então, a porta se abriu com violência. No limiar, Sansão apareceu, sua figura imponente recortada contra a luz das tochas. Por um momento os soldados congelaram, incapazes de acreditar no que viam. O silêncio foi quebrado por um grito de guerra, mas não era dos filisteus, era de Sansão. E o que aconteceu a seguir se tornaria lenda entre os israelitas e um pesadelo entre os filisteus. Mas será que até mesmo a força de Sansão poderia vencer tamanha emboscada? Os soldados avançaram, espadas erguidas e a determinação de acabar com o terror que Sansão havia se tornado. Mas Sansão não hesitou. Com um movimento rápido, ele agarrou o primeiro soldado que ousou entrar e o lançou contra os outros como se ele não pesasse mais do que uma criança. O impacto abriu caminho momentaneamente, mas os filisteus não recuaram. Cercaram a casa por todos os lados, pressionando como uma onda feroz que tentava engolfar seu alvo. Sansão viu que estava cercado. Ele sabia que a força de seus inimigos não estava apenas em números, mas no ódio que eles tinham por ele. E por um breve instante, até mesmo ele, o homem escolhido por Deus, sentiu medo. Então ele encontrou sua arma. No canto da casa, uma viga de madeira estava caída no chão. Com um só movimento, ele a ergueu como se fosse um brinquedo e avançou. A viga esmagou os escudos e as lanças que os filisteus tentavam usar para se proteger. Cada golpe fazia o chão vibrar e os gritos dos soldados ecoavam na noite. Os filisteus começaram a recuar. Pela primeira vez, o terror estampado em seus rostos era maior do que a coragem que haviam trazido consigo. Eles perceberam que não estavam apenas enfrentando um homem. Estavam enfrentando algo que nenhum deles podia compreender completamente. Quando a batalha terminou, o chão estava coberto de soldados caídos. Alguns gemiam de dor. Outros estavam completamente imóveis. Sansão, suando e ofegante, olhou ao redor, segurando a viga como se fosse uma espada sagrada. A poeira assentou e ele estava ali, solitário no campo. Era sempre assim. A vitória trazia silêncio, e o silêncio trazia a solidão. Os israelitas podiam aclamá-lo como um herói, mas ninguém realmente entendia o fardo que ele carregava. Ele era temido por seus inimigos, reverenciado por seu povo. Mas quem poderia verdadeiramente conhecê-lo? Quem poderia enxergar o homem por trás da força? E foi nessa solidão que Dalila entrou em sua vida. Ou talvez devêssemos dizer, foi nessa solidão que Sansão deixou que ela entrasse. Um erro que ele se arrependeria profundamente. Dalila era diferente de tudo que Sansão já havia conhecido. Não era apenas sua beleza, embora ela fosse tão bela que parecia que o próprio sol brilhava apenas para iluminá-la. Havia algo mais nela. Um mistério nos olhos, um magnetismo que fazia até mesmo Sansão, o homem que enfrentava exércitos sem hesitar, se sentir vulnerável. Mas quem era Dalila, afinal? A Bíblia não revela muitos detalhes sobre sua origem ou suas motivações. Seria ela apenas uma mulher movida pela ganância,
atraída pelas promessas de prata dos líderes filisteus, ou teria sido pressionada, temendo que se não colaborasse sofreria as consequências? Talvez Dalila enxergasse em Sansão não um homem, mas um meio para alcançar poder e segurança. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: ela era astuta e sabia explorar as fraquezas emocionais de Sansão como nenhum outro inimigo jamais havia feito. Para Sansão, Dalila parecia ser a única pessoa que não via nele apenas um guerreiro ou uma arma. Ela o tratava como um homem, com suas dores e fraquezas. Ele encontrou conforto em seus braços, mas não sabia que aquele conforto era uma armadilha cuidadosamente montada. No início, Dalila não perguntou nada sobre a força de Sansão. Ela esperou o momento certo, construindo confiança, se aproximando, e quando percebeu que ele estava completamente apaixonado, começou a sua investida. Sansão, você é tão forte. Mas e se um dia você não fosse? Se um dia sua força falhar? Existe algo que te faz fraco? Era uma pergunta simples, quase inocente. Mas Sansão sentiu algo estranho. Ele riu, desviando a conversa. Se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco fresco, eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Naquela noite, enquanto ele dormia, Dalila colocou em prática a informação. Ela o amarrou com cordas de arco fresco e chamou os filisteus. Mas quando Sansão acordou, ele as quebrou como se fossem fios de cabelo. Os filisteus fugiram. E Dalila, com um sorriso falso, fingiu não entender o que havia acontecido. Por que você me enganou, Sansão? Se você me ama, me diga a verdade. Sansão, por sua vez, não fazia ideia de que a cada mentira estava caminhando direto para a armadilha. Porque naquela casa silenciosa não havia só um jogo de confiança, havia um plano muito maior em andamento. E o que aconteceria nas próximas noites colocaria em risco não só a vida dele, mas o futuro de toda uma nação. Dalila tentou novamente, cada vez com mais urgência. Em outra noite, ele disse: se eu for amarrado com cordas novas que nunca foram usadas, minha força irá embora. Mais uma vez ela esperou que ele adormecesse e o amarrou. Mais uma vez ela chamou os filisteus que se espreitavam nas sombras. Mas Sansão se libertou facilmente. As cordas se partiram como fios frágeis, e os filisteus fugiram em pânico. Quantas vezes nos deixamos enganar, acreditando que estamos no controle de tudo? Assim como Sansão, ignoramos os sinais de alerta e continuamos confiando nas pessoas erradas, nas coisas erradas, até que é tarde demais. Dalila não precisava da força de Sansão para derrotá-lo. Ela usou algo muito mais sutil: insistência, manipulação e o apelo ao coração. E é assim que muitas armadilhas se formam, não com ataques diretos, mas com sussurros que nos fazem baixar a guarda. Dalila estava frustrada. Ela sabia que não podia falhar, mas Sansão era um homem esperto. Ou talvez fosse o amor dele que o fazia desconfiar. Ele não queria contar seu segredo, mas a insistência de Dalila começou a desgastá-lo. No fundo, ela sabia. Não era apenas a força física que precisava quebrar. Era o espírito dele. E Dalila jogou sua cartada final. Ela chorou, acusando-o de não amá-la de verdade. Cada lágrima, cada palavra era calculada para atingir Sansão onde doía mais, no coração. Se você me ama, por que não confia em mim? Por que não me conta o que realmente te faz forte? Ou será que você não sente por mim o que eu sinto por você? Era um ataque emocional, algo que nem mesmo a força de Sansão poderia resistir por muito tempo. E então, numa noite fatídica, ele finalmente cedeu. Minha força não vem de mim, ela vem de Deus. Meu cabelo nunca foi cortado porque é o sinal do meu voto com ele. Se meu cabelo for cortado, minha força desaparecerá e eu serei como qualquer outro homem. Dalila ouviu aquelas palavras com atenção. Ela não mostrou reação, apenas sorriu e esperou que ele dormisse. Quando teve certeza de que Sansão estava completamente entregue ao sono, chamou um homem para cortar as tranças dele. Uma a uma, a força de Sansão desapareceu. Ele não sentiu nada no momento, mas ao acordar, percebeu que algo estava errado.
Os filisteus estavam ali, prontos para capturá-lo. Ele tentou reagir, mas seu corpo não obedeceu. Ele que já havia derrotado 1000 homens sozinho agora era fraco, impotente. Quando os filisteus invadiram a casa naquela noite, Sansão não era mais o homem invencível que eles temiam. Ele tentou se levantar, tentou lutar, mas suas pernas fraquejaram. As correntes de ferro que eles trouxeram não eram necessárias. Mesmo sem elas, Sansão não conseguiria fugir. O herói de Israel, o homem cuja força era um símbolo da proteção divina, agora estava prostrado no chão, desamparado. Dalila conseguiu o que queria, mas mal sabia ela que sua traição havia plantado a semente de uma vingança divina. No momento em que Sansão caiu, algo dentro dele despertou. E o que ele fez a seguir, mesmo cego e fraco, pode ter sido o maior ato de força e fé que já existiu. Prepare-se para o desfecho mais épico do que você jamais imaginou. Dalila observava de longe, escondida nas sombras. Seu rosto estava sério, quase sem expressão. Mas havia algo em seus olhos. Talvez arrependimento, talvez alívio, talvez apenas o peso de saber que seu papel na história estava concluído. Por que ela fez isso? Foi apenas pelo dinheiro? Talvez, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que se passava no coração dela. Dalila era uma mulher complexa. Ela vivia em uma terra de ninguém, no Vale de Sorek, uma região entre Israel e os territórios filisteus. Talvez ela tenha se sentido pressionada, temendo que se recusasse a oferta dos líderes filisteus, ela própria seria alvo de sua ira. Ou talvez ela realmente tenha escolhido Sansão não por amor, mas como um meio de alcançar algo maior: riqueza, poder, segurança. Os filisteus, em sua fúria, não se contentaram em capturá-lo. Eles o levaram para Gaza, a fortaleza de seus inimigos, e lá começaram a humilhá-lo. Primeiro, arrancaram seus olhos. Um gesto cruel, mas simbólico. Eles queriam que Sansão nunca mais visse a luz do dia, nunca mais enxergasse a terra que ele havia jurado proteger. Depois, o colocaram para trabalhar numa mó de moinho, como um animal. Dia após dia, Sansão ficava ali, puxando a pedra pesada, sendo zombado e insultado por seus captores. Ele que havia derrubado portões de cidades e derrotado exércitos agora, estava reduzido a um escravo cego, girando uma roda no escuro. Mas o cativeiro de Sansão não foi apenas um castigo, foi também um tempo de reflexão. Sem a luz do dia para guiar seus passos, Sansão começou a enxergar de uma forma que nunca havia enxergado antes. Ele percebeu que sua verdadeira força nunca estivera nos músculos ou no cabelo, mas na presença de Deus em sua vida. Enquanto seus inimigos riam de sua queda, algo acontecia no silêncio. Seu cabelo, símbolo de sua aliança, começou a crescer novamente. E com cada fio que crescia, Sansão sentia uma renovação de fé. Ele entendeu que havia falhado, mas também percebeu que Deus ainda não havia terminado sua obra nele. Enquanto Sansão trabalhava no moinho, cego e humilhado, ninguém prestava atenção em algo que parecia insignificante. Seu cabelo, pouco a pouco, estava crescendo novamente. Para os filisteus, isso não significava nada. Mas para Sansão, cada dia de silêncio no escuro trazia uma sensação de que algo estava mudando. E foi nesse silêncio, longe dos gritos e aplausos dos homens, que o plano de Deus começou a se mover de uma forma que ninguém poderia imaginar. Sansão, cego e humilhado, começou a refletir sobre sua vida. Ele percebeu que sua força nunca havia sido realmente dele. Ela vinha de Deus. E pela primeira vez em muito tempo, ele orou. Não uma oração de arrogância ou de pedido de vitória, mas uma oração de arrependimento. Ele reconheceu que havia falhado não apenas consigo mesmo, mas com Deus e com seu povo. Enquanto isso, os filisteus planejaram um grande festival no templo de Dagon, seu deus. Eles queriam celebrar a captura de Sansão, exibir sua vitória sobre o homem que tanto os havia atormentado. O templo estava lotado com milhares de pessoas reunidas. Os líderes filisteus riam e brindavam enquanto Sansão era trazido, guiado por um jovem servo, ao centro da celebração. "Tragam o herói de Israel!"
gritou um dos líderes. Vamos nos divertir com ele. Quando Sansão foi conduzido ao templo, a festa já estava em seu ápice. O som dos tambores preenchia o ar, misturando-se com os gritos e risos da multidão. Os filisteus dançavam em triunfo, oferecendo brindes a Dagon, seu deus, por ter entregue o herói de Israel em suas mãos. Tragam o Sansão cego, alguém gritou, e a multidão explodiu em gargalhadas. Lá vinha ele, guiado por um jovem servo, tropeçando no caminho. Mas mesmo sem seus olhos, havia algo nele que ainda assustava. Um silêncio estranho pairou por um momento, enquanto ele era posicionado entre as duas colunas principais do templo. Sansão sentiu as pedras frias com os dedos, cada fissura, cada imperfeição. Ele sabia o que precisava fazer. A humilhação, a cegueira, as correntes que prenderam seu corpo, nada disso importava mais. O que importava era o propósito para o qual ele havia sido chamado. Pela primeira vez em muito tempo, Sansão se lembrou plenamente de quem ele era. A oração de Sansão, no entanto, foi diferente de todas as vezes em que ele clamou a Deus antes. Não era um pedido arrogante por vitória, mas um grito de arrependimento. Senhor Jeová, lembra-te de mim. Dá-me força só mais esta vez. Ele sabia que sua vida estava chegando ao fim, mas também sabia que, mesmo em sua fraqueza, Deus poderia usá-lo para algo grandioso. Um calor estranho percorreu o corpo de Sansão. Era como se cada músculo que antes estava fraco agora fosse preenchido por uma energia que ele conhecia bem, mas que achava que havia perdido para sempre. Ele respirou fundo, firmou os pés no chão e colocou as mãos nas colunas. Que eu morra com os filisteus! Ele gritou, sua voz ecoando como um trovão pelo templo. Ele começou a empurrar, e as colunas resistiram. A multidão voltou a rir, mas agora era uma risada nervosa. Pequenas rachaduras começaram a surgir nas pedras, e o som fez o riso desaparecer. O templo inteiro começou a vibrar. Com um último grito, Sansão deu tudo o que tinha: seu corpo, sua alma, sua força. Tudo foi entregue naquele momento. As colunas desabaram, e o teto veio abaixo como um mar de pedra e poeira. A multidão gritou em pânico, mas não havia para onde correr. O templo inteiro foi destruído, levando consigo milhares de filisteus, incluindo seus líderes. Mas no meio dos escombros havia um silêncio sagrado. O sacrifício de Sansão não foi apenas uma vitória militar. Foi um ato de redenção, a entrega final de um homem que havia encontrado seu propósito mesmo em sua queda. Sansão morreu ali, mas não como um derrotado. Ele morreu como um herói, cumprindo o chamado que Deus havia dado a ele desde o início. Ouça, em sua fraqueza, encontrou a força verdadeira, e seu sacrifício ecoa até hoje como um lembrete poderoso. Deus pode usar até os nossos momentos mais baixos para realizar algo grandioso. A história de Sansão nos ensina que mesmo quando falhamos, mesmo quando caímos nas armadilhas da vida, Deus ainda tem um plano. Não importa quão longe tenhamos ido, não importa quão profunda seja a nossa queda, sempre há uma oportunidade de redenção. Sansão perdeu sua força física, perdeu sua visão, perdeu sua liberdade. Mas no final, ele encontrou algo muito mais valioso. Ele encontrou seu verdadeiro propósito. E às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. A força de Sansão não estava apenas em seus músculos, estava em sua fé. E quando ele finalmente entregou tudo a Deus, quando parou de confiar em si mesmo e voltou a confiar no Criador, ele realizou o maior feito de sua vida. Quantas vezes nós também nos deixamos levar pelas dalilas de nossas vidas? Quantas vezes confiamos nas pessoas erradas, nas coisas erradas, e perdemos de vista nosso verdadeiro propósito? A história de Sansão é um espelho para todos nós. Ela nos mostra que não importa quão fortes sejamos, não importa quão especiais nos sintamos, todos temos fraquezas, todos podemos cair. Mas ela também nos mostra que a queda não é o fim da história. Deus pode transformar nossos maiores fracassos em nossas maiores vitórias. Ele pode usar nossos momentos mais escuros para trazer luz ao mundo. E às vezes, é exatamente quando estamos mais fracos que Ele pode mostrar sua força através de nós.
Agora, o que você acha que levou Dalila a trair Sansão? Foi apenas ganância ou havia algo mais profundo? Comente abaixo, compartilhe sua opinião e vamos conversar sobre isso. Se inscreva no canal para não perder nenhuma dessas histórias épicas que transformam vidas e fortalecem a fé. Cada inscrição é um passo a mais para levar a luz divina a quem busca respostas.